Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra nos apresenta a beleza e a ternura com que Jesus nos pastoreia. Justamente o tema central da liturgia de hoje é o cuidado de Deus para com seu povo, o cuidado de Jesus para com seus discípulos enviados como apóstolos em missão, o cuidado de Jesus com a multidão que o segue. Em primeiro lugar, o profeta Jeremias reprova o modo de pastorear no seu tempo. O profeta Jeremias denuncia a prática das lideranças políticas, religiosas e jurídicas do seu tempo. Então, esse tripé: sacerdotes, juízes e reis. Na crítica mais ampla do profeta Jeremias, são mercenários que apacentam a si mesmos e abandonam o rebanho, ou que enxergam o rebanho na medida em que podem manipulá-lo, explorá-lo e usufruir da vida do povo em favor de seus próprios interesses. Então, este tipo de pastoreio Deus reprova. E é muito interessante, se vocês prestaram bem atenção no texto da primeira leitura, se repete 6 vezes a expressão: diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. É um refrãozinho que vai ao longo de toda a leitura, para que fique claro que não é a afirmação do profeta, é a afirmação de Deus por meio do profeta. Depois da denúncia, o profeta anuncia um novo tempo. Pela misericórdia e a compaixão do Senhor, Ele reunirá o que está disperso e com o seu cuidado dará vida àqueles que se perderam. E esta ação de Deus será tão extraordinária, enquanto pastor que cuida autenticamente, que o povo o chamará Senhor nossa justiça. Então gravemos esta afirmação do profeta: Ele será chamado nossa justiça. Com esse pensamento, então, nós compreendemos como se aprofunda esta mesma ideia no salmo que nós cantamos. É tão consolador, é tão restaurador e fortalece rezar: o Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me. Quem de nós não gosta de rezar esta afirmação? Quem de nós não quer de fato ser pastoreado por este Senhor e encontrar nele a felicidade e todo o bem? Deixemo-nos então guiar por Ele. Se nós queremos passar pelo vale da morte e não temer, é preciso de fato estar em comunhão com Ele. E como nós podemos estar em comunhão com Ele? Então, o evangelista nos ajuda. E gostaria de iniciar a reflexão do Evangelho
pela última frase, pela última afirmação do evangelista. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão. Teve compaixão. E o evangelista afirma o motivo por que Jesus teve grande compaixão. Porque eram como ovelhas sem pastor. E aí vem o agir de Jesus. E eu insisto, prestemos bem atenção no que diz o evangelista. Movido por compaixão, com a intenção e a prática de pastorear, Jesus começou a ensinar muitas coisas. Vejam a beleza do ensinamento do Evangelho. Mas para manifestar a sua compaixão e para agir como pastor, Jesus ensina muitas coisas. O que o evangelista está nos dizendo? Que Jesus nos pastoreia pela sua palavra. Que Jesus nos pastoreia pelo seu ensinamento. E aí então respondo a pergunta que fiz anteriormente. Como nós podemos estar em comunhão com este pastor? Existe um modo. Ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Dar atenção ao seu ensinamento e vivê-lo. O Senhor nos pastoreia pelo seu ensinamento. E enquanto mais a sua palavra faz morada em nós, ou seja, enquanto mais a sua palavra ocupa um lugar importante e decisivo no nosso viver, mais nós experimentaremos a felicidade e todo o bem, como diz o Salmo. O nosso problema, queridos irmãos e irmãs, é que a gente quer ser pastoreado por um bom pastor, mas a gente despreza, eu não diria todo o ensinamento de Jesus, porque seria um exagero, mas a gente tem a tentação a ouvir o ensinamento de Jesus e dizer: isto me convém, isto eu gosto, isto eu quero, aquilo é exigente demais, aquilo vai me desacomodar, me exige mudança, isso eu não quero. Essa palavra é dura demais. E na verdade, queridos irmãos e irmãs, isso não acontece somente conosco. Aconteceu com os discípulos da primeira hora. No Evangelho segundo João, chega um momento que Jesus faz um ensinamento tão absurdo, entre aspas, para a mentalidade do seu tempo, e a não compreensão do seu ensinamento, que muitos discípulos o abandonam, dizem: esta palavra é dura demais, estou indo embora, esse homem é louco, estou fora, vaza. E Jesus enxerga o abandono de parte de seus discípulos e pergunta para os 12, porque ele viu que os 12 ficaram ali. E Jesus diz: bom, já tem tanta gente indo embora, vocês também não vão embora? Vocês também não querem ir embora?
E aí então Pedro responde: a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens palavras de vida eterna. Voltamos ao mesmo ensinamento. O Senhor nos pastoreia pela sua palavra. E com uma diferença do que acontece conosco. Por que Jesus é o autêntico pastor, que pastoreia em nome do pastor supremo que é o Pai? Porque não existe diferença entre a palavra e o agir de Jesus. Não existe um abismo entre o que ele ensina com a boca e o que ele vive. Por isso que Jesus é o pastor por excelência. Porque o seu ensinamento não é apenas proclamado verbalmente, como eu e tantos pregadores e todos nós vivemos. Porque na nossa vida, como nós somos imperfeitos, há um distanciamento entre o que nós ensinamos e o que vivemos. Se fosse idêntico, nós seríamos os santos, os perfeitos. Então nós precisamos ouvir o ensinamento do evangelista Marcos. Ele nos pastoreia pelo seu ensinamento. Queremos de fato fazer a experiência de passar pelo vale da morte e não temer. Queremos fazer um caminho e chegar às fontes das águas puras. Se nós assim desejamos, e se nós queremos uma igreja que seja pastora, que pastoreie de fato, que cuide feridas, que manifeste compaixão, solidariedade, amor com os vulneráveis, que não se curve diante dos poderosos que assassinam e matam a vida dos pobres. Uma igreja que não se curva diante dos poderes deste mundo. Só tem um modo. Acolher a palavra de Cristo, o seu modo de ser e viver, e tê-lo como meta, como uma meta a ser alcançada. E Jesus sabe a fragilidade de seus discípulos enviados em missão. Ele conhece. Isso nos emerge no Evangelho. Quando os discípulos, apóstolos enviados em missão, voltam para Jesus, agora vamos para o início do Evangelho de hoje. Eles estão excitados, felizes, né? Sim, exultantes, porque voltam da missão para contar para Jesus como o ensinamento dele e a prática dele produziu frutos na vida missionária deles. Como se estivessem contando uma novidade para Jesus. Ó, Jesus, tua palavra funciona, viu? Olha, o teu modo de viver salva. Jesus diz, mas né, vocês estão contando, vocês estão maravilhados com algo, mas tá bom. Participo da alegria de vocês, diz Jesus, só que vocês vão descansar. Vocês estão muito cansados. Então, a ternura do pastoreio de Jesus, que envia em missão, confia a missão, mas ao mesmo tempo reconhece que é necessário o descanso. Que é necessário descansar. Para viver bem a missão,
é preciso descansar, é preciso repousar. Isso, né, na nossa vida hoje é bastante complicado, né? Muito complicado, porque a gente vive conectado 24 horas, a gente não desliga da tomada. Uma coisa está da outra, emenda uma coisa está da outra. Está fazendo uma pensando em 3, termina aquela apareceram 5, e a nossa cabeça está sempre trabalhando. A gente está sempre cansado. É a frase que a gente mais ouve né? Oi, como é que você está? Estou cansado. É a frase que as pessoas mais falam no nosso tempo. Estou cansado. Mas isso eu falo para mim também. Não pense que eu estou pregando só para vocês. Estou pregando para mim também. A gente precisa se dar o direito de descansar. Jesus nos chama a descansar. Porque Ele sabe. E o mais interessante, né, como hoje tudo é dinheiro, né, então o descanso é viajar. Né? O descanso é viajar. Então se gasta dinheiro para viajar. Agora que a pandemia está parada, na hora que a pandemia terminar, vai ser um boom. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer. E a viagem vira um cansaço. As férias viram um corre-corre. E quando terminam, a gente precisa férias das férias. A gente precisa descansar das férias. Porque é um atropelo. E a gente acha bonito, chique, né? Porque, eu fui em tal lugar, então tem que conhecer tudo, né? Tem que tirar foto de tudo, para postar em tudo quanto é lugar, para mostrar para os outros. E depois, o que fica? Nós que somos um pouquinho mais velhos, que a gente é do tempo da foto impressa, que a gente tinha aquela máquina fotográfica, né? Tinha rolo de 12, de 24 e de 36. A gente rezava para que não queimasse as fotos, vocês lembram? E depois a gente imprimia aquilo e ficava no álbum. Aí a gente mostrava, ainda curtia. Hoje nem isso. Porque se tiram 1000 fotos no celular, a gente nem volta a ver as fotos. Posta para os outros verem. E o que fica? Um cansaço maior. A gente fica buscando coisas para se cansar. Num ritmo desenfreado de uma vida que depois qual é o resultado? Então Jesus chama seus discípulos a descansar. Para que possam estar firmes e disponíveis para a nova missão. Vejam a ternura, o cuidado, a compaixão e a misericórdia de Jesus, o bom pastor. E hoje o evangelista diz: pastoreava a multidão com o seu ensinamento. Qual é o ensinamento de Jesus para os seus discípulos que voltam da missão? Descansar. Descanse. Descanse. Descanse nele. Descanse na sua presença. Deixemo-nos pastorear. Ajudemos a descansar uns aos outros. Também pastoreemos-nos uns aos outros, no cuidado.
num olhar que é compaixão e que não é julgamento e nem condenação. Sempre reprovando, né? Isso cansa. Isso cansa. Está sempre emitindo juízos. Também cansa. Esgota. A misericórdia e a compaixão descansa. O juízo, a condenação, a reprovação cansa. Repito, esgota. Deixemos-nos pastorear pelo Senhor, pela sua palavra, que não é diferente do seu modo de ser e de viver. Amém.